Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. Nos evangelhos sinóticos se conta a história da conversão deste homem, da sua vocação. É o texto que nós vamos ouvir no evangelho de hoje, da narração do próprio Mateus. Mateus é aquele cobrador de impostos, e os cobradores de impostos, nós conhecemos alguns deles no evangelho. Por exemplo, Zaqueu. Quando ele vê aquela multidão que está ao redor de Jesus, ele sobe numa árvore, talvez não tanto pela estatura, mas porque é um cobrador de impostos que ele não pode estar no meio do povo de Israel. Eles não podiam ir na sinagoga, não podiam ir no templo, eles não podiam entrar na casa do judeu, nem ter judeus nas suas casas. Isso porque eram considerados grandes pecadores. Grandes pecadores porque, além de ser um funcionário do império, cobrando para os romanos as taxas, os impostos, ainda assim também eles cobravam de acordo com o que eles queriam. E eram riquíssimos. Então, como eles eram considerados, por assim dizer, a encarnação do pecado, não eram, então, pessoas desejadas pelos filhos de Israel. E assim, então, quando Jesus se aproxima deles, para as pessoas é alguma coisa assim detestável. Ora, Mateus, depois da sua conversão, vocação, ele vai ser aquele que vai escrever o evangelho aonde Jesus é considerado como o novo Moisés. E este evangelho é destinado à comunidade judeu-cristã de Jerusalém. A igreja mãe, eu gosto de chamar Jerusalém assim, a nossa igreja mãe. É esta igreja que vai ser evangelizada pelo evangelho de Mateus, aonde Jesus é colocado como a realização das profecias do Antigo Testamento. Hoje, nós temos na primeira leitura uma carta dos Efésios, que vai dizer assim: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Então, essa exortação que abre a leitura é um chamado à nossa vocação radical, a vocação cristã, que nós recebemos no batismo e que nós devemos viver de acordo com essa vocação, independentemente do ministério que depois nós vamos ocupar na igreja. Somos chamados a essa vivência vocacional. Ora, o texto continua dizendo: suportai-vos uns aos outros com paciência. A paciência, que é a sabedoria que constrói a paz. Suportai-vos uns aos outros na paciência e no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós temos uma exortação a viver a nossa vocação e vai se concretizando na vivência da paciência, na construção da unidade, no vínculo da paz. Depois vai insistir que há um só, e vai dizer: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, a insistência na unidade. É em torno do Senhor que nós construímos sempre a nossa unidade. E devemos ter cuidado para não romper a unidade da igreja. Na verdade, as cisões, os cismas da igreja é um escândalo para nós cristãos, porque traz justamente uma dimensão fundamental da fé, que é aquela de não cuidar da unidade do corpo do Senhor. E foi o Cristo, ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, que vai dizer assim: todos fomos chamados pelo Cristo para um ministério dentro da igreja. Então, na festa do apóstolo São Mateus, nós olhamos para ele, para a vocação com o ministério desse apóstolo, mas também contemplamos a obra de Deus em cada um de nós. Um santo é celebrado não somente para que nós vejamos aquilo que Deus fez nele, a resposta do santo, mas para que nós sejamos estimulados a contemplar a obra de Deus em cada um de nós e também a resposta, avaliar a nossa resposta que damos a essa ação do Senhor. Para que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho, até a estatura de Cristo.
Essa expressão para mim é belíssima no apóstolo Paulo. Chegar à estatura de Cristo, ter os mesmos sentimentos do Cristo. É Ele o modelo da nossa vida, é a Ele que nós seguimos e nós devemos ir nessa direção. Caríssimos, hoje no Evangelho nós temos a vocação de Mateus, que tem o nome de Levi também. E Jesus viu um homem chamado Mateus, a narração do próprio Mateus, como eu dizia, e vai dizer: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Vejam a disponibilidade deste homem. Se levantou e seguiu. Ele estava na banca de cobradores de impostos, estava ali empenhado com dinheiro, com os trabalhos, se levanta e segue, porque alguma coisa muito maior tocou a sua vida e a sua história. E Jesus, então, vai para a festa na casa desse homem. Lembra aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho a alguém que quer se despedir dos pais e que ele não deixa? Mas que aquilo ali devemos entender que é a expressão de Jesus, o modo semítico de falar, que exagera para mostrar a importância no caso de segui-lo, que é a prioridade. Porque na vida concreta, nós vemos que Jesus não só deixa Levi, Mateus, se despedir da sua família, mas ele está ali e está com quem? Com os cobradores de impostos, com os pecadores. Então, quando os fariseus veem isso, vão dizer: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Em outro momento do Evangelho também tem uma pergunta semelhante, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, antes das parábolas da misericórdia. Vosso mestre come com os pecadores e cobradores de imposto e os acolhe na sua casa. E Jesus então vai responder. Jesus ouve a pergunta e responde. Porque provavelmente os apóstolos teriam coragem de dizer isso para ele. Talvez os próprios apóstolos não conseguiram entender essa situação, porque eles mesmos foram criados para estarem longe dessa gente. E então Jesus vai dizer: aquele que tem saúde, aqueles não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Então, Jesus vai dizer que ele veio para quem se considera doente. Na verdade, a porta de entrada de Deus na nossa vida é quando nós nos consideramos doentes, quando nós nos consideramos necessitados da misericórdia de Deus. Se eu tenho uma posição que me considero santo e então não apercebo aquilo que não vai bem na minha vida, naturalmente eu não vou me sentir necessitado de Deus. Não é esse o problema dos fariseus com Jesus? Por que não o aceitam? Porque não se sentem necessitados da misericórdia de Deus. Não aceitam um Deus que se manifesta nas opções de Jesus. Mas na verdade, o evangelho de hoje, ele provoca uma ruptura no nosso modo normal de pensar a Deus. Nós pensamos ao nosso Deus, em geral, cercado de santos e anjos. E Jesus o que faz? Que é para nós a imagem de Deus. Ele escolhe a companhia de quem? Dos pecadores, dos cobradores de impostos, daqueles que eram rejeitados na sinagoga, no templo, nas festas, na vida dos judeus. Então, é Jesus que vai se apresentar como médico. E naturalmente quem precisa do médico, quem precisa de ajuda é quem está doente. Mas Jesus vai dizer, quero misericórdia e não sacrifício. Os fariseus estavam acostumados a oferecer sacrifício, estavam acostumados a se dedicar ao templo, a se exercitar na arte de servir ao templo. E os profetas já diziam isso, não quero os vossos sacrifícios, porque tantas vezes o sacrifício era somente uma prática externa que não denotava a conversão. E Jesus vai dizer, quero a misericórdia e não os sacrifícios. Na verdade, isso vale para cada um de nós. Tudo que nós fazemos, todo culto que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos de prática de vida cristã, se não tiver uma prática de misericórdia, não vale nada. Então, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Tudo deve ser feito, mas para nos levar a uma prática de misericórdia, a ter misericórdia. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, é interessante isso, não vim para chamar os justos, os santos, mas para chamar os pecadores. O Senhor constrói o seu reino com os pecadores convertidos e não com os santos, com os justos que não precisam de conversão. E isso é importante para nós termos em mente, para avaliarmos a nossa própria vida, a nossa própria história, mas também no modo como nós nos comportamos com nossos irmãos, no modo como nós julgamos os nossos irmãos, que não devem ser julgados, mas devem ser amados, porque assim age o nosso Deus,
que é o Todo Santo, muito mais devemos agir nós. Caríssimos, tenham um bom dia, boa festa de São Mateus, que ele seja para nós modelo e interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.